Presta bem atenção nisso que eu vou comentar com você agora, que eu vou compartilhar, nesse testemunho que eu vivi recentemente. É uma das minhas últimas experiências com o Senhor. Eu vivo experiências com Deus de uma forma diferente. Tem gente que vive experiências com Deus tendo visões, Deus usando pessoas para falar com ela, mas no meu caso, Deus sempre usa objetos, usa ambientes para falar comigo. É muito incrível a maneira que Deus trabalha no seu relacionamento comigo. Há alguns dias, eu notei que o nosso banheiro aqui em casa estava muito manchado. O teto estava totalmente coberto por um mofo escuro. E qual foi a minha ideia? Tem um pouco de tinta aqui em casa, é branco o teto do banheiro. Então qual foi a minha ideia? Eu vou passar a tinta por cima, que aí cobre o mofo. Supostamente achei que essa tinta iria matar o mofo e eu resolvo o problema. Nos primeiros dias, ou até mesmo nas primeiras 2 semanas, parecia que estava tudo controlado. Parecia que eu tinha resolvido o problema, colocando aquela tinta nova por cima da velha contaminada. Mas não demorou muito. Em pouco tempo começou a aparecer novas manchas. Só que em pouquíssimos dias, acho que em 4, 5 dias, aquelas pequenas manchas tomou uma proporção tão grande que manchou todo o teto do banheiro e de uma forma pior do que já estava. E quando eu olhei aquilo me incomodou de uma tal maneira. E eu sei que quando algo aqui em casa começa a me incomodar, o Senhor quer falar comigo através daqui. Então eu paro e falo: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer através disso? Foi batata. Quando eu olhei para o teto, fiquei olhando para aquela imagem, para aquilo que para mim era horrível, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E ele disse em pouquíssimas palavras aquilo que para mim foi... sabe quando dá um soco no teu estômago que você para e aquilo te incomoda de uma tal maneira que parece que vira do avesso? Foi exatamente o que aconteceu. E o Espírito Santo de Deus me disse em pouquíssimas palavras a seguinte expressão: não adianta colocar roupa nova em cima de pecado. Não adianta cobrir com tinta nova aquilo que embaixo está totalmente contaminado. Não adianta disfarçar aquilo que diante dos meus olhos está manchado. Nossa, aquilo para mim foi um chacoalhão no meu espírito. Porque de uma forma inconsciente, até mesmo inocente, eu não tive intenção nenhuma. Vou cobrir aqui porque eu não quero ficar vendo essa mancha. É que eu achei que iria resolver o problema. E quantas vezes nós queremos resolver um problema que nós temos na nossa vida, na nossa alma, escondendo através de um tecido, através de uma máscara, através de uma roupa, sendo que dentro está totalmente contaminado, sendo que dentro está totalmente tomado por aquilo que é impuro, abominável diante do Senhor. O Senhor mesmo diz na sua palavra: não é lícito, não é correto colocar vinho novo em odres velhos, porque rompe-se os odres e derrama completamente o vinho. O certo a se fazer é colocar vinho novo em odres novos. E nós somos odres do Senhor. A tua vida, a tua casa é um odre onde o Senhor derrama porções de vinho, porções de unção. E aí você pode estar justamente nesse estado que estava a minha parede. Agora eu vou trazer para nós essa mancha, vou usar isso como a simbologia para o pecado. Você pode estar agora, neste momento, com o teu corpo tomado por um pecado que você sabe que isso tem destruído a tua vida com Deus, isso tem destruído o teu relacionamento com Deus. Você sabe que isso tem afastado você da presença, e isso pode te levar até mesmo a uma condenação eterna. Mas você tem colocado uma máscara, você tem cobrido com uma tinta branca aquilo que você sabe que está totalmente tomado pela mancha do pecado, achando que você engana a Deus. Só que você não consegue, porque isso vai te sair para fora. Porque a boca, ela sempre fala daquilo que o coração tá cheio. Uma hora ou outra você vai manifestar aquilo que você tem tentado esconder. Mas Deus sempre tem a solução para todos os nossos problemas, inclusive para esse que você tem enfrentado. Como odres, o Senhor pode nos restaurar. Como odres corrompidos, quebrados, manchados, tomados pelo pecado, o Senhor tem a capacidade e o poder de nos fazer odres novos. O Senhor levou o profeta na casa do oleiro. E a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo um vaso e esse vaso se quebrou na mão dele. Quem sabe você é esse odre. E o pecado que você tem tentado esconder tem sido o fator que tem rachado você, que tem quebrado você. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus quer te restaurar hoje. Deus quer tirar de uma vez por todas essas manchas
que mancha a tua vida com ele, que diante da presença dele, ele olha para você e te vê totalmente tomado por esse fungo, por esse pecado que destrói a tua alma. Você tem que pedir para Deus colocar a presença, a unção, o vinho dele em você, mas isso não é possível porque ele não coloca o que é precioso naquilo que está rachado, quebrado, manchado. Precisa ser restaurado, mas precisa que você busque por essa restauração, que você confesse, que você primeiro limpe, tire, arranque isso que mancha, isso que contamina, para que o novo do Senhor seja derramado sobre você. No meu caso, por exemplo, eu tive que primeiro arrancar de novo tudo, tirar aquela tinta, esfregar, jogar produto para tirar as manchas e matar aquele fungo, para que depois eu pintasse novamente, para que depois o novo fosse colocado sobre aquilo que antes estava contaminado, mas agora, por eu ter buscado a restauração, a limpeza, eu posso receber o novo. É isso que Deus quer fazer com você. Através do teu confessar, através da tua sinceridade, através de você chegar para o Senhor e não mais botar uma máscara de santidade. Ó Senhor, ó Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem uma passagem na palavra do Senhor que um certo homem foi diante do altar do Senhor. Ele chegou lá e se rasgou, confessou ao Senhor todos os seus pecados, suas transgressões, o quão miserável ele era. Eu estou aqui parafraseando. E momentos depois chega alguém da elite e, em vez de se humilhar diante da presença, começa a se gloriar, a pôr para fora os seus feitos, o quão santo, o quão obediente, o quão tudo, o quão ele era. E a Bíblia diz que a oração daquele homem não foi ouvida pelo Senhor, mas a oração daquele homem simples que confessou, que se rasgou, que primeiro de tudo confessou que ele era indigno de estar ali, que ele não merecia estar naquele lugar, que ele não merecia estar na casa, que ele não merecia o amor daquele Deus sobre ele. A Bíblia diz que foi aquela oração, que foi aquele homem que foi atendido. Então a Bíblia diz que Deus, ele se aproxima, ele ouve aqueles que confessam os seus pecados, que confessam as suas incapacidades, que confessam que não conseguem sozinhos, que confessam que não têm o direito de nem sequer estar ali. Mas também a palavra diz que Deus também se afasta, ele rejeita aqueles que escondem os seus pecados, que escondem os seus erros, que desejam demonstrar que podem, que fazem, que acontecem. Porque Deus, ele se agrada do humilde, mas ele rejeita o soberbo. Então, para que você continuar tentando mostrar para Deus essa máscara que Deus sabe que não é você? Você pode enganar todo mundo à tua volta, mas Deus você não engana. Eu poderia ter enganado todo mundo pintando aquela parede. Ó, tá tudo novo, mas por detrás daquela parede que eu pintei, daquela pintura que eu fiz, tinha algo podre, contaminando novamente aquela estrutura nova. Então não adianta você criar máscaras, colocar vestes novas, se aqui dentro está contaminado. Porque é como você afastar as moscas que ficam voando, aquele dejeto. Você pode agitar, bater remédio, novamente elas vão voltar. Porque o que as alimenta, o que as supre, o que as agrada, está ali. Mas quando você entender que é preciso tirar aquela merda daquele lugar, tirar aquele chorume dali e limpar aquilo, quando as moscas voltarem, não vai ter mais nada que as alimente, nada mais que é do seu agrado. E aí elas vão embora. Porque você pode ficar o tempo todo afastando as moscas sem tirar a merda, que elas vão voltar. É preciso limpar primeiro o ambiente, tirar o que contamina, tirar o que está sujando a tua vida, para que depois o que é do Senhor venha para você. Não adianta você ficar buscando ter uma vida perfeita com o Senhor se você ficar escondendo. E eu não estou dizendo que você não pode estar na presença, buscar pela presença, mas desde que você querendo isso, confesse, busque se melhorar. Você nunca será liberto de um vício buscando sozinho para depois entrar na presença. Você pode muito bem estar na presença tendo um vício, mas que neste ato você busque e peça ao Senhor que você se liberte disso. Foi o que eu comentei e postei um tempo atrás. Não busque se livrar de um vício, por exemplo, do cigarro, da bebida, para depois ir para a igreja ou buscar pela presença. Vá, busque pela presença tendo esse vício, mas entendendo que Jesus é capaz de te libertar. E você, buscando pela tua libertação, você é limpo, é purificado, é liberto. E aí sim você pode viver a plenitude do relacionamento que Deus deseja para você. Então, em nome de Jesus, não pinte, não cubra a transgressão, o pecado. Limpe, tire, arranque.
para que aquilo que é novo, que é santo, que é de Deus para a tua vida possa se achegar a você. Busque viver isso na tua vida. Não crie máscaras, meus irmãos. Não tente esconder do Senhor. Não seja como um homem que desejou mostrar santidade, perfeição diante do altar do Senhor, sendo que de fato não era isso que ele vivia. Mas faça como aquele homem que se humilhou, se prostrou, reconheceu as suas fraquezas, limitações e a incapacidade e sequer o direito de estar ali. E isso chamou a atenção do Senhor e a sua oração foi ouvida. É assim que Deus espera de nós. Corações rendidos, quebrantados e que reconhecem que não merecem, mas entendem que aquele que ele serve é poderoso para fazer infinitamente mais. É poderoso para os livrar de todo o mal, os livrar do laço e da corrente do pecado que os aprisiona.